Programa ricardoorlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. Nossa convidada de hoje é a administradora de empresas Fernanda Birk. A Fernanda vai nos falar sobre um tema muito interessante que eu tenho debatido já várias vezes no programa, tenho dado muito valor, que é o coach. Nós temos aqui o nosso companheiro aqui no BATV também, nosso amigo Rodrigo Miranda, que é o apresentador agora do Mindset, começou no programa ricardoorlandini.net como coach neurofinanceiro, dando dicas na área de criptomoedas de como você ajustar sua vida financeira, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, investimentos, o que é essas moedas novas, como é que funciona esse mundo virtual das moedas, os cuidados que a gente tem que ter, né? E o Rodrigo está aí. E a Fernanda participa também do programa Mindset, né? Volta e meia está lá, né? Participando desse programa que toca num tema bem interessante para as pessoas que querem desenvolver a sua vida, né? Não querem parar o desenvolvimento em nenhum momento. A gente tem que estar sempre evoluindo, não pode desistir, né? Mas, a Fernanda, tu és administradora de empresas, fizesse uma especialização de coach, né? Perfeito. E eu queria que tu primeiro... Vamos falar, para quem não sabe ainda, o que é o coach, né? O que é o coach? Legal. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o coaching, né? A gente vê muita confusão no mercado, muitas pessoas dizem que coaching é uma coisa, na verdade não é. Então, vamos esclarecer para todo o público aqui, né? O coaching, ele é um processo de desenvolvimento humano, né? Como tu comentaste. Ele parte do pressuposto que a pessoa quer buscar uma mudança, quer buscar uma melhoria. Então, o coaching é um processo estruturado, ele tem um começo, um meio, um fim. Existe um profissional qualificado e habilitado que a gente chama de coach, né? E ele ajuda as pessoas a conseguir mudar alguma coisa. Então, vamos dizer assim, ó, muitas pessoas não entendem o momento que elas estão hoje, então o coach ajuda a entender, trabalha o autoconhecimento para que elas entendam o que está acontecendo. Ajuda a estabelecer o objetivo, aonde elas querem chegar, tem pessoas que não têm muita clareza ou que têm dúvida, e aí ele trabalha como um parceiro, né, promovendo insights, promovendo ideias, ajudando a criar formas diferentes de pensar para a pessoa construir esse caminho, entendendo onde ela está hoje até onde ela quer chegar. E aí a gente leva isso para vários contextos, né, para pessoas que querem desenvolver sua carreira, para executivos que querem desempenhar melhor o seu trabalho, a performance das suas equipes, pessoas que querem obter algum outro tipo de sucesso, que querem concretizar planos na sua vida pessoal e assim por diante. O que te fez escolher administrador de empresas como eu, né? Tu formada na Ubra, mais recentemente, né? Então, alguns anos menos, eu um pouquinho mais, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu tenho muito orgulho, que alguns anos atrás foi considerado o AAA, né? Das universidades da Faculdade de Administração. Na época que eu fiz a administração, era considerada como a melhor faculdade de administração do Brasil, né? Ver como é importante para mim. Tenho vários colegas, vários professores que se tornaram meus amigos de muitos anos. Mas o que te fez escolher essa... Não é uma obrigação, porque é bem complementar do administrador de empresas. Porque o administrador de empresas nada mais é do que um generalista. Ele é um cara para ver a organização, qualquer tipo de organização, de cima a baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele olha tudo
Tá? Na realidade, eu tive um professor que ele dizia, a gente pega a bergamota ou a laranja, a gente descasca ela e abre gomo por gomo. É assim que enxerga o administrador, toda a organização. Diferente de outras profissões mais especialistas. Eles vão pegar a área de economia, a área de finanças, vamos pegar a área de contador, de empresa, advogado, são mais especialistas. O administrador vê tudo, vê direito, vê contabilidade, vê economia, vê engenharia. São várias cadeiras que a gente vê, né, na universidade que nos dá essa formação. E uma visão do todo, né? Para ter uma visão do todo. O que te levou a chegar, legal, sou administradora e vou complementar isso com coaching. Com coaching, perfeito. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Então eu trabalhei, a minha vida antes de ser coach, né? Eu era executiva numa multinacional, então eu trabalhei durante 15 anos numa multinacional e ao longo da minha jornada eu fiz um MBA e tinha uma disciplina sobre coaching, né? E eu digo, nossa, que coisa interessante isso. Será esse tal de coaching? O que é esse tal de coaching, Tem né? que alguma coisa que, com futebol, exatamente. Com basquete, e tem, né? Tem tudo a ver, né? Tem, se usam técnicas de coaching também para os jogadores, para os treinadores. Né? Principalmente, né? Vários esportes, exatamente. Então, o que acontece? Ao longo dessa minha jornada, eu conheci o coaching e não imaginava que eu iria trabalhar com isso. Eu fiz para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento. E achei aquilo tão fantástico por ser uma forma totalmente de tu ajudar outras pessoas a conseguirem ser mais felizes, atingir seus objetivos, montar o seu projeto de vida. E eu comecei a minha primeira formação há 7 anos atrás. E comecei a atuar em paralelo ao meu trabalho como executiva. E eu conseguia usar o que eu tinha aprendido nas formações em coaching no dia a dia com a minha equipe de trabalho. Então eu passei a percebê-los de uma forma diferente, a conseguir conduzir questões mais conflituosas, digamos assim, a de certa forma conseguir engajar e motivar as pessoas. E eu fui gostando de fazer isso. E até que chegou num ponto que eu optei por fazer realmente uma transição de carreira. Então eu deixei minha carreira de executiva para me dedicar exclusivamente ao coaching, por ser algo muito transformador e que realmente assim me realiza. Então, tu vê, outra coisa que tem muita gente confunde, eu volto e meia converso aqui com outros profissionais da área de coach, né? Coach não é psicólogo, não é psiquiatra, não vai tratar tua cuca, tá? Isso aí é para profissional desta área, é outra coisa. O coach trata a tua carreira, qualquer ela que seja. Não precisa ser uma coisa só profissional, mas a tua carreira de vida. Daqui a pouco tua relação com a família, que pode melhorar, com teus amigos, né? Pode te ajudar a traçar alguns objetivos, né? Exato. Eu tenho uma amiga que é coach, muito amiga minha, que é a Lídia Neri, né? A Lídia, outro coach e agora também mentor, que é o Amorim, né? Que é um executivo que foi de grandes multinacionais, ele atuou nessa área, então valorizam muito essa relação das pessoas, né? Sim. Então tu pode ajudar muito ao cara fazer algumas transições na vida que são complicadas. Um projeto, eu vou me envolver num projeto gigantesco, um projeto de 1 ano, um projeto de 2 anos, ajudar o cara a planejar lá como é que ele vai coordenar uma equipe ou se engajar numa equipe, ser parte de uma equipe, né? É tudo isso, né? É tudo isso e mais um pouco, porque além de ajudar a construir o caminho para aquele objetivo, para esse projeto grande, por exemplo, o coach também ajuda a tu teres um olhar de tu não tá deixando nada de fora. Porque às vezes a gente se engaja tanto num projeto profissional, por exemplo, e tu esquece da família. E tu esquece que outros impactos, aquela tua decisão, aquele teu propósito, aquele teu projeto, o que mais ele pode... precisa de atenção. Existe algo... Porque se tu te dedica muito para algo e tu esquece da família, tu vai arrumar um... como é que é? Abre um buraco, tapa outro, né? Então, nesse sentido. Mas o que tu estava comentando sobre a diferença das profissões, né, Ricardo? O coach não é um psicólogo, ele não trabalha buscando entender o passado das pessoas. Ele parte do pressuposto, ele parte do momento presente, ele busca ajudar a pessoa a entender onde ela quer chegar e trabalha nesse meio do caminho. E a grande diferença que as pessoas confundem, às vezes, um mentor ou um consultor, né? Um mentor e um consultor é alguém que vai te dar as respostas. Né? Então, tu tem um problema financeiro na tua empresa e tu contrata um consultor financeiro, ele vai lá, vai fazer um diagnóstico
e vai te dizer o que tu precisa fazer na tua empresa, né? Então, tu queres ideias, coisas e tal, escutar alguém para te dar ideias, pega um processo de mentoria que tem para várias áreas, né? E muito bem utilizado também, né? Só que, como eu digo, cada remédio para o seu propósito, né? Isso. O coach, ele é alguém que vai te ajudar a ter ideias, a ter insights, a pensar diferente. Então, o coach não dá respostas, o coach não vai entregar um programinha pronto para tu fazer, né? É alguém que realmente vai te estimular a ter ideias diferentes para construir o caminho que tu precisa, que tu está buscando. Fernanda, nós temos tanta coisa para falar que a gente pode para falar, mas antes de outras questões que eu quero falar contigo, gostaria que tu falasse um pouquinho do que é a International Coach Federation e a importância disso de quem está envolvido nesse processo. Sim, perfeito, perfeito. A gente chama de ICF, né? International Coaching Federation. Ela é uma federação internacional, ele é um órgão internacional, tá? Muito reconhecido. E por ele, as pessoas às vezes perguntam assim, como é que eu faço para escolher um coach, né? Os coaches associados à Federação Internacional já são diferenciados, já são realmente diferenciados em relação a tantos outros que existem no mercado. Então, ela é uma federação internacional, sem fins lucrativos, e ela criou o Código de Ética do Profissional Coach e 11 competências, que são competências que norteiam a atuação dos coaches profissionais. Então, a gente costuma dizer, né, os coaches que são associados à Federação Internacional de Coaching, eles, digamos assim, eles têm um carinho, um cuidado maior em relação à entrega que eles fazem. Eles realmente fazem coaching com as pessoas, né? Hoje no mercado o coaching está muito falado, então às vezes tem pessoas que estão fazendo consultoria e colocam o nome coaching junto para dar uma enfeitada, então, mas não estão entregando coaching, estão entregando uma solução pronta. Tudo certo, desde que as diferenças sejam claras, né? Sejam esclarecidas. Então... eu outro dia conversando, eu presto consultoria para algumas empresas, há muito tempo, eu sou administrador de empresas, né? E outro dia eu fiquei sabendo que o que eu faço, sem saber que eu fazia isso aí, que foi o Amorim, né, o Roberto Aguiar, que disse que eu já faço algumas coisas da área de mentoria. Porque eu dou ideias, ajudo o cara a trabalhar essa ideia, né? Tenho algumas visões. A experiência, tem aquele ditado, né? Mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo, né? A experiência é muito importante. E hoje teve uma evolução nas empresas que fizeram uma juniorização nas empresas, botaram executivos muito jovens e dispensaram os mais antigos e mais experientes, por questões da crise econômica. Esses caras ganhavam mais, que agora estão voltando a ocupar. O Amorim disse, esse pessoal mais experiente está voltando a ocupar as posições, porque nada supera a experiência. Gente, quando você entra num avião, e tu sabe muito bem o que eu estou dizendo, e tu sabe o que o piloto tem 50 horas de voo naquele avião, ou tem 5.000 horas de voo, tu vai ter outra tranquilidade se está trovejando e se tem turbulência no caminho, né? Então, é muito importante a experiência. Mas, Fernanda, no segundo bloco nós vamos falar sobre coaching na essência, tá? Sim. E o coaching na essência, tanto só o livro, quanto o que o coaching pode ajudar as organizações, as pessoas, as empresas a melhorar ou visualizar o seu ambiente e planejar melhor o seu futuro. Nós já voltamos. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince. Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Pois estamos conversando com a Fernanda Birk aqui no programa ricardorlandini.net
E cada vez que eu começo o programa eu tenho que falar uma coisa que eu não deveria falar, né? Imagens da videoágape. Aqui deveria estar um lower third da videoágape. Lower third, imagens aqui, telefone de contato, coisa e tal. Eu não vou dar. O Roberto Aguiar está fazendo uma selfie para não esquecer disso. Ele está me devendo nada mais, nada menos do que há 9 meses esse lower third. Deve estar nascendo. Esse ano que está começando, aí eu acho que vem o lower third. Videoágape, Roberto Aguiar, nas duas imagens, batizados, casamentos, festas, né? Mas assim, falando sério, o Bob faz um trabalho muito bom, já há anos está comigo aí desde o tempo do programa .net, né? Fizemos muito tempo lá no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, grandes entrevistas. Para quem não sabe, eu tenho mais de 400 entrevistas lá no YouTube, né? No nosso canal do YouTube, muito legais, assim, a gente fez muita coisa ao longo desses últimos anos. Mas, Fernanda, vamos objetiva. Antes de entrar no livro Coaching na Essência, vamos falar um pouco do Coaching na Essência, o que ele pode usar a ajudar pessoas, organizações de todo o tipo e ajudar especificamente em que tipo de projeto, em que tipo de coisa se enquadra um processo de coaching. Processo de coaching, perfeito. Se a gente falar em coaching dentro das organizações, a gente está falando em líderes que buscam processos de coaching para se desenvolver, para desenvolver habilidades e competências que eles entendem que são necessárias para lidar com aquela equipe, para conseguir obter os resultados que a empresa está esperando. Então, muitos líderes ou executivos, né, buscam o coaching para isso, para conseguir desenvolver suas habilidades e competências. Dentro de empresas ainda, tem pessoas que buscam um processo de coaching para fazer um planejamento de carreira. Porque é alguém que ajuda a pensar nos valores, nas suas crenças, nos seus princípios. Se ele vai ficar ali ou vai evoluir para outras empresas. Exato, exatamente. Planejar a sua carreira. Planejar a sua carreira de acordo com o perfil, de acordo com o projeto de vida, né? Então o coaching, por mais que ele busque, por mais que uma pessoa de uma empresa busque um processo de coaching para um objetivo profissional, a gente sempre procura equilibrar com a vida pessoal. Porque nós somos Fernanda, únicos, deixa né? eu te perguntar uma coisa meio maluca. Teve um tempo, e ainda é muito comum, né, de famílias, pai e mãe, planejarem junto dos seus filhos a carreira. Sim. Tá? Eu me lembro, vou fazer vestibular. Minha mãe, na época, foi lá, pegou o Correio do Povo, Zero Hora, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, matérias sobre vestibular, quais eram as carreiras do futuro, o que vai acontecer em 10... E a minha opção por administração de empresas, apesar de trabalhar em rádio e televisão desde 1975, tá? Por que eu fiz administração de empresas? Porque eu me encantei com a questão do generalista, de um cara que vê uma organização como um todo. Eu não estou desmerecendo nenhuma outra profissão. Os médicos me entendem, tá? O médico faz medicina e cada um se especializa numa área ou não, né? Tem um cara que fica um médico generalista, mas tem um cara que vai ser um médico específico, vai ser cardiologista, vai ser urologista, vai ser cirurgião plástico, e não deixa de ser médico e não está desvalorizando nenhuma das outras, tu vai pela afinidade. Então eu escolhi isso. Um processo de coach familiar, tá? Para planejamento de carreira, hoje é tão importante porque tanto a maneira de estudar, que tu estuda hoje pela internet, né? Faz prova, tem um estudo presencial e não presencial. Tem gente que tem briga, mas algumas profissões tu pode fazer tranquilo, só a maioria do processo tu pode fazer via internet. Eu estou com um filho na Polônia estudando no Brasil, na faculdade aqui no Brasil. Ele daí tem que vir fazer as provas. Ok, legal, mas a faculdade que ele está fazendo dá para fazer porque na área de tecnologia não envolve tanto. Eles se relacionam pela internet, fazem provas pela internet, tudo. Tu achas que, hoje, falando assim para as famílias, tem vestibular, escolha de carreira, planejar com o filho, deixar toda a liberdade, mas a gente tem que olhar o futuro. Daqui a pouco o futuro está mudando, porque as profissões estão mudando, gente. Tem profissões que se fala que já em 2020, nos principais países do mundo, algumas profissões começam a assumir. Uma que falam muito, nada contra os advogados, mas falam muito que no primeiro mundo, uma das primeiras que estão vendo que vai acabar da maneira que funciona, tá aí o Bob aqui
E várias vezes nós entrevistamos pessoas que disseram, olha, advogados no primeiro mundo está mudando, não vai ser mais assim. Tá? A profissão de advogado não vai ser mais assim, a coisa vai ser muito mais digital do que esse processo que a gente tem hoje de tribunais, coisa e tal, não vai ser assim. E o advogado vai ter uma atividade diferenciada. Como é que tu vê isso? Planejando este momento que está de eterna transição nas profissões. Sabe que é justamente nesse contexto que eu vejo um grande valor de um processo de coaching. Quando eu fiz minha faculdade, não se ouvia falar em coaching, quando eu escolhi administração. Eu não tinha nem a opção lá, exatamente. Administração pro resto da vida. Fez administração, vai ser pro resto da vida. Então, a gente vê novas profissões surgindo a cada momento, né? E o que é bacana e que a gente vê que as pessoas estão cada vez buscando mais é um propósito de vida. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou na profissão que eu estou? Isso está me realizando? Isso está me deixando feliz? Eu estou conseguindo conquistar as coisas que eu quero, que me suprem como ser humano? Então, eu vejo isso muito acontecendo, né? Eu vejo as pessoas buscando isso. E dentro desse cenário, as profissões vão surgindo. Daqui a pouco, algumas vão sumir, outras novas vão surgir. Piloto de drone, eu ouvi falar que é uma nova profissão que está surgindo também. Imagina. Né? Que faculdade faz uma pessoa que vai ser piloto de drone? Não necessariamente. Então, tem novos conceitos surgindo também, né? Não só relacionado a um curso de faculdade, né? Então... Pô, nunca se imaginava ter um curso superior de tu falou de piloto de drone, de piloto de avião, né? Tem curso. A PUC tem um curso, né, superior, que não é só fazer lá, ou tu faz a Força Aérea Brasileira, que nós temos aqui no Brasil, uma coisa que eu até critico muito, né? Nós não temos a retenção do piloto. Vocês têm ideia do que custa formar um piloto na Força Aérea Brasileira? Tá? Que não é só para defender a nação, tá? Tem várias atividades um piloto. Daí esse cara fica um tempo lá e vai trabalhar numa empresa privada. E quem pagou a formação dele foi você que está em casa. Tá? Nós pagamos. Então nós temos um problema de retenção desses talentos, que é um piloto de caça, um piloto de helicóptero, pilotos para fazer uma série de ações que o Estado precisa fazer, que a nação precisa que tem, e daí esses caras vão ser piloto de passageiros, né? Então é um troço complicado. Eu tenho essa visão assim. Então vamos ter uma formação civil, tá? De piloto. Eu comecei a fazer e lamentavelmente eu tive que parar, proibir os aeroclubes, né? Eu até conversei com um amigo meu um tempo atrás sobre isso aí, deu a crise do petróleo, uma das primeiras coisas que eles cortaram foi os aeroclubes, né? Não tinha mais o subsídio, aquele do combustível, e daí eu não pude mais fazer. Uma hora de voo que custava, digamos, R$10 foi para R$1.000. É um troço completamente absurdo e daí não podia fazer. Mas, olhando para o futuro, nessa mudança toda, é importante, então, daqui a pouco, um processo de coaching familiar, né? Sim. Envolver o jovem adolescente para escolher melhor a profissão dele, porque a profissão já não é mais para sempre, né? Sem dúvida. E tu sabe que muitos pais escolhem coaches para conversar com os filhos, justamente para tirar aquela questão do pai, da mãe, né? Para que alguém ajude, algum profissional ajude o jovem a ter uma boa escolha. E não necessariamente é só uma profissão. Hoje a gente já sabe, a gente se forma em uma faculdade e depois vão surgindo várias outras, né? Mas é muito bacana. Coaching em grupos, coaching para equipes de trabalho, alinha o trabalho, alinha o objetivo, dá mais força. Família também, casais, às vezes tem pessoas que fazem processo de coaching para alinhar um planejamento familiar, para o casal fazer um planejamento junto. Né? Então existe isso também. Tu sabe que uma coisa que eu até vou dar uma ideia, tá? Coaching para quem vai construir uma casa, um apartamento. Meu Deus do céu, é um horror. Aquele estresse todo, trabalhar com o pessoal da obra, compra este material. Uma coisa é tu comprar na planta ou comprar de uma construtora, mas não. Você vai se meter a comprar um terreno e construir uma casa. Pelo amor de Deus, tem que ter muito sangue. Dá muito problema e o casal tem que estar muito unido para superar isso aí. É um processo de... Tudo atrasa, é um horror. Mas, Fernanda, estamos nos aproximando do final e temos aí 3 minutos. Aí o Roberto Aguiar começa a abanar lá, olha, 3, lá, aquela coisa toda. Perfeito. Coaching na essência, o teu livro. Isso é um livro. As 11 competências do coach profissional. Do coach profissional, exatamente.
É um livro construído, na verdade, não só por mim, por 3 pessoas. O Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda, conheço ele. Conhece? O Maurílio Barbosa e eu fomos os organizadores desse livro. Nós montamos esse livro por sentir que no mercado faltava um conteúdo rico em termos da atuação do coach profissional. Então, esse livro, As 11 Competências do Coach Profissional, ela é baseada nas 11 competências da ICF. Né? Então, nós convidamos 11 coaches renomados e muito reconhecidos no mercado brasileiro. Cada um escreveu um capítulo sobre cada uma das 11 competências que norteiam a atuação dos coaches que fazem realmente um trabalho sério, um trabalho de coaching e que ajuda as pessoas. Então, é um filho que nasceu mês passado, né? Nasceu agora no finalzinho do ano e em breve vai estar à disposição em todo o Brasil. Legal, muito bacana. Fernanda, quem quiser conversar contigo, trocar uma ideia, além de assistir, né, todos os sábados, 10 da manhã aqui no BATV, tá lá o Mindset, né? Todo sábado lá com o Rodrigo Miranda, a Fernanda Birk volta e meia tá lá, né? Ela que manda no negócio, né? Então ela tá lá presente. E mais as reprises, né? Toda semana aí tá no BATV, além de todas as redes sociais, está no Facebook, YouTube, o Instagram, né? Isso. Também. Quem quiser entrar em contato contigo, quiser trocar uma ideia, como é que faz? Nós temos contato da empresa, né? Pode ser pelo site www.extremedh.com.br, pelo WhatsApp também, aqui Rio Grande do Sul, né? DDD 51 99892 2111, ou nas redes sociais, Facebook e Instagram também, procurando o Extreme DH. Você vai nos encontrar por lá. Legal. Fernanda, muito bom te ver. Eu agradeço. Demorou um pouquinho a nossa entrevista, tivemos alguns imprevistos no meio do caminho, mas tá aí nossa entrevista com a Fernanda Birk, contando um pouquinho do coaching na essência. Até um próximo programa.